Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez, eu me chamo David Barreto, sou professor de desenho e este é o terceiro exercício da aula de número 21, que é a terceira etapa dos fundamentos da perspectiva artística, né? Estamos desenvolvendo aqui todo esse ensinamento para que vocês tenham facilidade em desenhar de maneira fácil, do zero, sem nada, sem detalhe nenhum, né, sem referência nenhuma. E também não é que é errado usar, mas se caso vocês quiserem um dia começar a entender o que vocês estão fazendo, começar pela perspectiva é o ponto fundamental. Desde as primeiras aulas eu venho trabalhando, né, a construção dos sólidos geométricos, como esse cubo aqui. Esse foi o primeiro sólido de todos que a gente trabalhou. Então temos a primeira etapa da aula 1 a 15, que foram todas as aulas de construção dos sólidos, como você entender para chegar a construir, né, com linha do nível do olhar, ponto de fuga, todos os sólidos geométricos, 5 sólidos básicos. Da aula de número 16 a 20, nós trabalhamos a volumetria deles e agora estamos na problemática da projeção de sombra no plano, que é a etapa final, né, que é quando você realmente ajusta esse objeto a um espaço onde você está, né? Bom, na primeira aula, que foi a aula de número 21, que é essa aula, né, que estamos no terceiro exercício da primeira aula, eu falei sobre a luz natural e luz artificial, ok? Ok. Hoje vamos trabalhar com luz artificial. A diferença para a luz artificial e a luz natural é que a luz natural ela se propaga em linha reta e em sentido reto. Parece que ela anda sempre em paralelo, porque como o Sol é uma extensão, né, de uma fonte de luz, calor muito grande comparado ao planeta Terra, eu deveria ter aqui uma esfera, né, para dizer que era o Sol, e proporcionalmente a Terra, para vocês verem a dimensão. É realmente assim, é bem diferente, né? É muito superior. Então todas as linhas que saem do Sol, que é um astro esférico, aparentemente esférico, né? Tá lá queimando, todas as linhas saem em sentido radial. Só que na direção e na distância, esses raios só conseguem chegar aqui. Você não consegue ver essa mudança, né? Você só vê uma sequência de raios e ilumina toda a Terra por um. Então todos aqueles feixes que fizemos até agora, sempre em paralelo. Agora é diferente. Agora, para mim, fica um pouco mais fácil, porque eu consigo dominar e entender o que acontece com a luz no ambiente, né? A luz artificial, onde ela se encontra, né? No espaço, e a origem dela no plano. A gente precisa saber disso. Qual a origem dessa luz no plano? E assim você consegue representar de maneira correta qualquer objeto, né, nesse plano. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou trabalhar aqui a mesma coisa, aquele espaço como se fosse uma sala, né? Que eu até representei aqui com esse diedro aqui, que eu peguei essa caixa de papelão aqui e fiz esse diedro aqui e tentei fazer esse exercício com a luz, né? Aqui, ó, você viu o que acontece mais ou menos. Só que aqui é um exercício mais visual. Vamos entender realmente o que é isso aqui, o que acontece quando a luz realmente toca no objeto, uma luz artificial como essa daqui toca no objeto, e como se comporta a projeção dele no plano, que seria a sombra, né? E, assim, acredito que desde a aula 16 eu falo sobre isso, a volumetria, né? Que a luz e a ausência de luz no objeto. Normalmente alguns autores falam que a luz no objeto, que a incidência de luz no objeto representa uma área de luz, né, de brilho intenso, e uma sombra própria no objeto, fora a sombra que é projetada. Eu só acredito em sombra como isso aqui, ó, como a representação do objeto em outro plano. Para mim isso é sombra, porque isso é uma representação dele, é uma sombra dele, né? É uma duplicata dele, né, em perspectiva, que é achatada no plano. Então, para mim, aquela área que não recebe a luz é chamada de ausência de luz, primeiro ponto de ausência de luz no objeto. Já falei muito disso aqui, quem não viu, volta nas aulas aí que vai ver com certeza. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui? Como aqui eu tenho um domínio melhor, eu vou fazer um pedaço de um cubo para começar e nós entendermos o que acontece,
né? E depois eu vou trabalhar a forma completa do cubo. Mas primeiro eu vou trabalhar aqui, ó, só uma face. Vamos imaginar só uma face aqui, apoiada aqui em pé, né? Imagina uma face aí, parada aqui em pé. E eu tenho um ponto de luz aqui assim no plano. Eu vou determinar que esse ponto de luz está aqui assim no plano. Mais ou menos no centro. Eu vou fazer aquele spot de lâmpada que eu fiz na aula 21. Eu vou trazer ele para aqui. Olha aqui. E vou trabalhar aquela minha lâmpada aqui, bonitinha. É uma gambiarra, né? Lembram que eu fiz aqui? E eu sei que a luz, ó, se propaga sentido radial. Linhas retas. Sempre em linhas retas. E sentido radial. Aqui está meu foco de luz. Eu quero iluminar este quadrado que está aqui, ó. Então eu preciso desse PFL e preciso desse PFS. Lembram disso, não é o mesmo. A diferença é que lá a gente colocava na linha do nível do olhar e aqui você está realmente, é palpável, você sabe realmente de onde sai a luz e você sabe realmente onde ela se encontra no plano. Quer ver um detalhe? Eu vou fazer depois, eu vou deixar assim por enquanto para começar, mas alguém pode dizer, pô, e se essa luz estiver no teto? Também é possível fazer sem problema nenhum. Dá para a gente mensurar e saber onde está esse ponto aqui, até calculando. Onde você colocar no teto, você calcula. Você tem um cálculo que você faz. Eu vou fazer depois, vocês vão entender que é fácil. Mas vamos lá, vamos a esse spot, está mais simples. Bom, então eu tenho aqui a aresta A e a aresta B, certo? Então eu tenho aqui, ó, o ponto de fuga da sombra, ele determina o quê? O que seria esse ponto de fuga da sombra? É o ponto de fuga que determina a direção para onde vai a sombra, certo? Ele vai determinar a direção. E o ponto de fuga da luz, ele determina a profundidade da sombra. Vou explicar. Acho que eu falei isso na aula 21, mas agora estou fazendo com mais calma. Se eu pego esse ponto daqui e eu desço ele, vamos supor que esse spot desceu e eu trouxe ele aqui para baixo. Mas ele continua nessa altura aqui. Percebam que quando eu ligar esse ponto, a projeção das arestas aqui no plano, ó, elas se encontram aqui no plano. Eu vou ligar esse ponto aqui, o ponto de origem de fuga da sombra para essas duas direções, esses dois pontos. Perceba que a direção vai ser essa daqui, ó, é para cima, porque a peça está mais abaixo do meu olhar. Mas se eu continuar a utilizar esse daqui onde eu determinei, veja que ele já está um pouco mais abaixo. Se eu colocar esse spot de lâmpada mais em cima, se eu marcar ele mais distante de mim, ele está lá do outro lado, então eu já sei que a sombra dessa peça vai estar caindo aqui para baixo, né? Então isso também é importante vocês irem a decidir, porque isso vai determinar a direção para onde você quer essa sombra, né? Você vai determinar para onde você quer a iluminação no objeto. E esse ponto aqui de luz, ele determina a profundidade dela. Exemplo, com esse mesmo ponto aqui, quando eu fizer as linhas, deixa eu fazer logo as linhas. Aqui eu tenho essa linha daqui auxiliar, que é a linha, veja, essa linha aqui ela determina a direção, porque ela é o ponto de fuga de sombra, determina a direção para onde vai a sombra. Olha aqui, ó. E liguei os dois pontos, né? Então eu tenho aqui o A e o B, né? Aqui uma linha, A duas linhas, B uma linha, B duas linhas. Eu preciso achar aqui B três linhas e A três linhas. Quando eu ligo esse ponto de luz para este foco aqui em cima, eu já estou determinando, olha aqui, que essa distância aqui, essa distância, essa linha é a representação desta aresta aqui neste plano, que é um plano regular, é o chão, é uma área normal, como se fosse um chão de uma sala, e eu projetei esta aresta aqui, nessa distância, que é o A3'. Mas vamos supor que eu peguei essa lâmpada e coloquei uma outra lâmpada aqui embaixo. Eu atarrachei em outro ponto de lâmpada aqui. Eu atarrachei uma lâmpada aqui, ó.
e acendi essa lâmpada aqui também. Apaguei a de cima. Eu apaguei essa de cima e acendi essa. Se eu fizer isso, olha o que acontece. A profundidade dessa sombra já irá mudar. Ele já vai ficar mais distante. Ou seja, quanto mais baixo em relação ao objeto estiver essa origem de luz, mais distante será essa sombra. A mesma coisa ao contrário. Quanto mais alto estiver esse ponto de luz, mais próxima e curta será essa sombra. Funciona para o Sol também. É a mesma ideia. É a mesma ideia. Só que aqui é palpável. Você entende o que acontece. Você consegue ver o que acontece. Então vamos lá. Eu vou fazer de conta que eu não quero usar essa luz daqui. Eu quero continuar usando aquela outra. Não estou usando essa luz aqui. Estou usando essa aqui de cima. E eu quero projetar agora essa aresta aqui no chão, a aresta B. Como é que eu faço? Ligo esse centro. Prolongo. Pronto. Aqui, ó. Aqui seria o B. 3 linhas. Quando eu ligar esses dois pontos aqui, ó, esse A e o B, eu já estou representando essa aresta que está escondida. Essa aresta daqui, ó. Já estou representando ela aqui embaixo. Então, ou seja, ó, a sombra desta face, deste quadrado que está aqui em pé na sala, será representada por esta área aqui. Ok? Vou fazer a mesma coisa agora, porém completo. Vou fazer uma forma cúbica completa aqui agora, certo? Vou trabalhar do outro lado. Vou trabalhar aqui. Fazer uma aresta vertical. Uma outra aresta aqui vertical. Uma outra aresta aqui. E uma outra aresta aqui. Vou fechar. Pensando na perspectiva. Tem que pensar na perspectiva sempre. Deixa eu abrir mais um pouquinho para melhor a representação. Pronto. O que acontece com o cubo aqui? A mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, essa aresta A, essa aresta B, essa aresta aqui C e esta D. Então tenho o A linha, A duas linhas, preciso achar 3. B linha, B2, C linha, C duas linhas, D uma linha, D duas linhas. Só achar os outros. Como é que eu faço? Ponto de fuga das sombras, que é o que determina a direção dessa sombra, né? Eu vou ligar aqui, ó, todos esses pontos aqui, ó, 1 para o ponto de fuga da sombra, que é o ponto de fuga que determina a direção para onde vai a sombra. E dessa vez sim, eu percebo que as formas têm uma distorção, diferente de eu conseguir tentar visualizar isso, como eu estava mostrando a vocês, com a luz do sol. Como o Sol é muito maior proporcionalmente com a figura, eu não conseguia visualizar daquele jeito. Mas vamos lá. Vamos lá. Esse primeiro aqui seria o do A, então vou ligar aqui, ó, o ponto de luz, esse ponto A, e prolongo. Ó. Achei um ponto aqui embaixo. Primeiro ponto. O B. Esse B aqui embaixo, esse daqui seria essa segunda linha. Vou ligar também ao foco de luz, prolongar. Olha aí. A letra C. O C é esse último aqui. Ó. E a letra D. A letra D, esse aqui de dentro. Vou explicar por que eu faço ele também, apesar de não necessitar. Eu não necessitava fazer ele, ó. Ele para aqui. Mas por que eu faço? Por que não precisa? Porque se essa linha daqui é a mais aberta da representação, né, e a outra está aqui dentro, essa daqui, então eu já sei que essa face daqui, ó, está sendo iluminada. Essa face aqui, lateral, do lado direito, dessa forma cúbica, ela está sendo iluminada, essa face daqui. Já essa... Deixa eu abrir um pouquinho aqui a tela, que eu achei que a tela ficou um pouco muito fechada. Pronto, melhorou.
essa aresta está aqui dentro, o que eu faço? É só para fechar essa ideia aqui, ó, e ficar mais claro para todos vocês. Vou ligar esses dois pontos. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, esse aqui é o D. C e o D. O D tá para dentro. Por quê? Porque este retângulo daqui é a representação exata deste retângulo aqui de cima. E todas as arestas dele, ó, da parte da face inferior, o ponto onde toca no chão até esse ponto dele aqui, ó, representam as arestas verticais. Conseguem perceber isso? Olha aí. Agora eu posso sombrear aqui, ó. Claro, eu tô fazendo aqui de qualquer jeito, viu, galera? Eu não tô sombreando aqui corretamente, não. Tô fazendo porque eu não tô nem explicando para você em relação à intensidade da luz, o que acontece com o rebatimento, o que acontece com a atmosfera, rebatendo também a luz. Eu só estou preenchendo a área para que vocês percebam como é representar a ideia da imagem da sombra no papel. Mas eu vou fazer bonitinho, fiquem tranquilos, vai chegar lá. Dá para fazer vários exercícios para que a gente entenda tudo de maneira bem correta. Ficou claro isso daqui? Eu espero que sim. Vou fazer o seguinte, fazer mais um aqui atrás. Fazer mais um aqui. Pronto, fazer mais um aqui, mais próximo da parede. Por que próximo da parede? Porque eu quero representar a mudança de plano. Eu quero, porque isso aqui ficou claro para vocês, eu acho que dá para fazer uma mudança de plano para vocês verem o que acontece com a mudança de plano. Eu queria fazer. Eu faço mais um para um outro lado, um para o outro lado. Só pra gente ver, vamos fazer um aqui atrás, só chegar perto da parede. Fazer um aqui. Próximo mesmo do objeto, não tem problema não. E chegar lá na parede, chego. Eu tenho aqui as arestas verticais, as arestas horizontais. Estou fechando pronto. Aqui seria mais um cubo, né? Tá abaixo do nível do olhar, tá aqui no plano e eu tenho esse ponto de luz. A mesma coisa, eu só vou pensar, ó, aresta A, aresta B, aresta C e aresta D. Sempre A tem dois pontos, né? Que é o A', que é aqui embaixo, A duas linhas, B uma linha, B duas linhas, C uma linha, C duas linhas, D uma linha, D duas linhas. Eu só preciso ligar todos os pontos inferiores ao ponto de fuga da sombra. Olha aí. Oi. E ligar a origem de luz, né? A origem de luz para esses pontos. Exemplo, esse daqui de dentro seria esse daqui, ó. Ele vai coincidir com esse aqui de cima. Aí. Pronto, esse ponto tá aqui dentro. Esse aqui de fora, o C, é com essa linha de fora, né? Então vamos lá, o C. O C tá aqui, ó, esse de fora. O D é esse daqui, ó. Então vamos lá. Esse daqui, ó. Passando lá atrás, ó. O A com esse daqui. Olha o que acontece com a sombra. Então a sombra seria deste ponto para esse aqui, ó. Eu não vejo, mas eu sei o que acontece. Deste ponto para este aqui. E deste ponto para cá. Aqui dentro eu tenho o outro ponto, que seria a representação do ponto B. Mas o que é que acontece? Eu ligando esse A aqui para o B e o B para o C, é a representação deste quadrado aqui, desse retângulo aqui em cima, desse quadrado aqui. Só que como aqui dentro está tudo imerso na sombra, ó, tudo aqui atrás está na sombra. Eu não vejo, mas eu sei que está tudo na sombra até chegar aqui. A única coisa que eu vejo é toda essa extensão aqui de fora, é o que falta. Porque essa peça está localizada, tipo, a luz está frontal a ela, né?
que tem uma iluminação frontal. Aqui já seria um contraluz. A peça está na frente, a luz está mais atrás, e aqui eu tenho um contraluz. Ficou claro isso aqui, galera? Vou fazer mais um aqui, só para finalizar nesse exercício aqui. Vou deixar mais um aqui, ó. Só para a gente fechar essa aula daqui. E vou fazer um mudando o plano. Já quero explicar para vocês o que acontece com a mudança de plano. Aqui, vejam que eu estou construindo as formas. Aqui não é um cubo exato, é um paralelogramo, né? Mas pensando sempre na ideia da perspectiva, utilizando aquele conhecimento que eu já fiz com vocês desde as primeiras aulas. Eu não preciso mais fazer linha do nível do olhar ou ponto de fuga ou linhas auxiliares. Eu simplesmente utilizo a ideia da perspectiva de que as linhas estão fechando em direção em direção a dois pontos, no caso aqui é o 3, e consigo representar. Então vamos lá, ó. Aresta A, aresta B, aresta C e aresta D aqui atrás. A linha, A duas linhas. B linha, B duas linhas. C linha, C duas linhas. D uma linha, D duas linhas. Então vou lá, mesma coisa, ó. Vou pegar a origem de luz no plano, vou ligar para todos os pontos inferiores, ó. Ao C uma linha, B uma linha, A uma linha e o D uma linha. Pronto. E agora é só eu conectar a origem de luz, né, que eu determinei que foi essa daqui, a origem de luz para esses pontos. Então vamos lá. Esse aqui é o C, o de fora, o primeiro aqui, a primeira linha auxiliar. Então C, que é a origem de luz, prolongo, já tem um ponto aqui. Pronto, isso aqui já é a aresta C representada aqui no plano, já é a projeção dela no plano. B seria esse ponto. Só eu ligar ele aqui, prolongar. Já tenho ele aqui também. Isso aqui seria a representação da aresta B aqui embaixo, no plano. Essa linha de dentro, tem a de dentro e de fora. De dentro aqui, ó, é a A. Pego a origem de luz, prolongo. Olha aí. E aqui eu já tenho a aresta A representada aqui no plano. E a B é essa de fora, que é a última. A dela aqui, vou ligar a origem de luz. Pronto. Aqui. Então, a minha sombra, essa peça aqui, ela está exatamente de frente para esse spot de lâmpada. O que aconteceu com isso? Ó? Essa face dela aqui não é iluminada porque ela foi projetada aqui no chão e eu consigo ver. Ó, ela não está iluminada. E essa outra lateral aqui também não está iluminada porque o ponto máximo, ó, está sendo a representação dessa aresta. Então, se eu consigo ver essa aresta aqui do lado de fora, é porque essa face também aqui de trás, né, essa oposta aqui, ó, a oposta a essa daqui, a lateral do lado esquerdo, ela também não está sendo iluminada. Então, ó, eu já sei que essa área também é escura. Vou ligar este ponto a este. E olhando esse outro restante aqui, eu tenho essa outra aresta aqui do fundo. Se eu ligar este ponto a este, ó, é como se eu estivesse representando agora a aresta da frente, ó, que é essa aresta C, a face da frente. Essa aresta C com essa aresta D. Olha as duas aqui, ó, D, a C e essa linha aqui de cima, ó, essa aresta de encontro das duas. E por outro lado também toda essa junção aqui dessas quatro linhas é a representação dessa face superior. Eu espero que tenha ficado claro. Percebam que com luz artificial dá muito mais fácil de fazer. O entendimento é outra coisa. Claro que a gente não vai fazer o tempo inteiro como se fosse a luz natural. Podemos fazer sim, representar qualquer coisa com luz... não vamos fazer o tempo inteiro com luz artificial. Podemos fazer também com luz natural. Só que eu sempre sinto um pouco de dificuldade porque não ficou claro para mim, essa é a real. Assim, eu chego perto, vocês veem que dá para chegar perto na representação. Nós vamos fazer isso quando a gente estiver desenhando algumas coisas de paisagem e tudo, vocês vão ver que dá para utilizar o conhecimento, mas não é a mesma coisa que com a luz artificial. Com a luz artificial, para mim, ficou tudo muito claro, eu não tenho dúvida quanto a nada disso aqui. E vou muito mais além disso, eu digo a vocês, a gente vai muito mais além. Aqui é simplesmente a primeira peça, que é a forma cúbica, a forma de um paralelogramo. Ficou claro isso aqui? Eu vou fazer só mais um. Só vou aproveitar aqui que só tem 20 e poucos minutos de aula. Tem gente que não quer assistir nem 5.
mas infelizmente só aprende. Aqui é uma aula, né, gente? Não é só um vídeo curto para informação. É uma aula. Então, infelizmente, é isso aí. Vou trabalhar aqui a mesma coisa, porém agora eu vou trabalhar a peça bem mais próxima da parede porque eu quero mudar o plano. Eu vou fazer uma mudança básica, que é a mudança do plano horizontal, da sombra do plano horizontal para um plano vertical, que é exatamente isso que eu estou tentando mostrar a vocês aqui, desde o primeiro dia que eu fiz isso aqui, ó lá, exatamente isso aí, ó. É muito legal isso aí. Vocês vão ver o que acontece agora com isso aí. Como é que faz isso aí? Como é que a gente chega nesse ponto aí? É só jogar para cima e já foi? Não, claro que não, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Vou trabalhar aqui um paralelogramo também, né? Um cubo. Trabalhar ele aqui. Vou trabalhar ele tão alinhado assim a parede, não. Fica parecendo que eu quero o tempo inteiro acertar a parede. Nada. Vamos mudar, meu filho. E a gente aqui é outro esquema. E agora melhorou. Aí. Olha as linhas, ó. Imaginar o ponto de fuga, olha lá. Do lado de cá também, imaginando o ponto de fuga, ó. Para distorcer a forma. Estão vendo aí? Vou subir aqui. As arestas, ó. Olha aí. Eu lembro que tem uma problemática. Não, a gente vai chegar lá. Peraí que a gente vai chegar lá. Tem muita coisa para fazer com a projeção de sombra. É muito legal isso aqui, galera. Isso aqui é muito bom, porque é um conhecimento que tira as dúvidas, né? Eu estou tentando tirar as dúvidas, todas as dúvidas de vocês. Essa é a ideia. Se eu sanar o máximo de dúvidas possível, quando a gente começar a desenhar aqui, não vai ter para ninguém, pô. Pode ter certeza aí. Quero ver a galera aí botando pra lá. Vamos lá. Coincidiu demais isso aqui. Eu não gostei. Precisava ser assim. Poderia inclinar aqui, ó. Descer um pouquinho só. Só um tiquinho. Só um pouquinho. Não precisava nem inclinar. Talvez na mesma direção, só parar um pouco mais em cima. Pronto, aqui. Eu já gostei. Tava coincidindo demais. Não dá certo, não. Eu não gosto de facilitar nada, viu? Confesso a vocês. Mais trabalho der aqui, melhor, porque eu vou entender. Vamos lá, tem isso aqui. Ponto de luz, o foco de luz. Aqui tá bom? Aqui tá ótimo. Pronto, aqui. Esse é o meu spot de lâmpada. Está exatamente aqui. Não. Vou fazer até mais bonitinho. Aqui é um desenho só. Aqui, aqui. É um bom lugar. Pronto. Pronto. Usei uma fonte de luz articulada, né? Pra ficar bem legal. Pronto. Pronto, tá lindo. Tá ótimo. Como é um desenho só, né? Tentar deixar bonitinho, só para ilustrar melhor. Pronto. Então, o que é que acontece? Eu tenho esse foco de luz aqui, né? Eu tenho uma fonte de luz. Sei que a luz se propaga em linha reta em sentido radial, né? Vai abrindo.
e tenho essa direção, ou seja, está uma luz frontal. O objeto está, a luz está mais na frente, o objeto mais atrás. E primeira coisa, né? Primeira coisa, vamos esquecer que existe essa parede aqui. Primeiro detalhe, vamos esquecer ela. Ela aqui já eu coloco ela no lugar, mas vamos esquecer. Por quê? Porque para representar a luz em um plano irregular, você precisa ter a convicção do que aconteceria se não existisse esse plano. Esse é o primeiro passo. O que aconteceria se não existisse esse plano? Então vamos lá, o que eu preciso fazer aqui? Ó? Aquele mesmo esquema, né? Linha A, aresta A, aresta B, aresta C e aresta D. A uma linha, A duas linhas. B uma linha, B duas linhas, C uma linha, C duas linhas, D uma linha, D duas linhas. Eu vou ligar todos uma linha, né, que é a base que está no plano, para a origem de luz, de sombra, a origem de luz no plano. A origem de luz no plano, que é o ponto de fuga da sombra, chamada de ponto de fuga da sombra, né? É aqui o ponto de fuga da luz. É porque eu gosto de chamar a origem de luz e a origem de luz no plano, mas não tem nada não. Deixa eu puxar aqui um pouquinho o papel, só para conseguir fazer até o final. Aí, pronto. Eu tenho essa linha. A linha D também aqui. A linha C quase coincidiu com a linha B, mas não coincidiu. E a linha B? A B vai abrir um pouco mais, um tiquinho só mais. Pronto. Beleza. Então, eu tenho esse foco de luz aqui. O que acontece? Quando eu ligo esse ponto de origem de luz ao ponto de cima, ele tem que coincidir com o de baixo, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso ainda e representar aqui dentro do espaço. Ver se vai conseguir fechar aqui dentro do espaço. Pô, tem esse aqui, não vai dar não. Vou ter que subir um pouquinho esse spot da lâmpada, usando esse aqui como máximo. Usando esse aqui como ponto máximo. Eu só vou mudar ali a direção da luz porque eu quero que fique dentro do desenho. Só por isso, viu, galera? Não é mudar não, é porque eu quero que fique aqui dentro pra gente não perder o entendimento aqui. Pera aí. E a gente... Isso aqui é besteira, a gente faz. Nós ajustamos. Pronto. Subiu só um tiquinho. Pronto, ganhou uma articulação a mais, não tem problema. É que eu tenho o foco de luz, né? Daqui que sai todos os raios que saem e propagam-se, né, em linha reta e em sentido radial. Por que radial? Porque é uma forma esférica de iluminar a luz, né, de expandir a luz, e do centro da lâmpada para fora, em todas as direções, né, aquela distância entre o centro de uma lâmpada àquela extremidade, que seria uma esfera, é chamado de raio. Então, sentido radial, porque para todas as direções, qualquer direção é um raio, então sentido radial. Pronto, agora eu gostei, porque aqui é o máximo, tá de boa. Vamos para esse aqui de baixo, agora eu consigo vir aqui, ó. Esse daqui vai ficar mais embaixo mesmo. Esse primeiro aqui, ó, o A, aqui é o A, 3 linhas. Esse outro aqui que eu fiz o último foi o D, 3 linhas. Falta agora o B, que é o de fora. B é o de fora aqui. Tô mais aberto, esse aqui. B. Vou fazer assim. B, tem que saber que é ele aqui. E o de dentro aqui seria o C. Esse aqui tá faltando aqui, o C. Vamos lá. Pronto. Pronto. Esse de dentro. Bom, com isso agora o que acontece? Olha aí. Eu vou ligar o ponto A ao ponto B. Olha aí. Quando eu faço isso aqui, eu já tenho a representação desta face aqui no chão. Beleza. O D ao C, aqui é o C, C3, né? D ao C. Deixa eu fechar aqui. Não é que nem dá pra botar aqui dentro, que é atrapalhado. Deixa assim.
o D ao A, olha, e o C ao B aqui. Pronto. A minha representação de sombra, eu já poderia fechar aqui, ó. Se fosse normal, eu tenho aqui, olha aí. Sim, e só essa face está sendo iluminada aqui de cima. Essa lateral não está sendo iluminada porque eu consigo ver aqui, ó, no chão, essa aresta daqui, então ela não está sendo iluminada. A mesma coisa com essa outra aresta aqui de trás, ó. Ela não está sendo iluminada porque eu consigo ver aqui, ó, em extremo, está a representação dela aqui no plano, ó, lá atrás, ó. Eu não vejo, mas eu sei que aqui tem uma área escurinha aqui, ó. Tem uma areazinha escura aqui, ó. Beleza, pronto. Tá, e vamos lá. Aí vai que eu coloquei aqui uma... Eu coloquei aqui uma parede. Cadê a parede? Deixa eu representar ela no mesmo lugar que estava aqui. No mesmo lugar, cadê aqui? Pronto. Eu tenho uma parede aqui, cortando exatamente todo esse desenho neste ponto. Então o que é que acontece? Eu simplesmente tenho que pensar na parede como um plano, que é o mesmo plano que o plano horizontal, né? Só que ele levantou. Seria o mesmo que trabalhar essa representação aqui e levantar um plano, levantar uma... Cadê? Eu tinha aqui um... Eu até fiz aqui, achei. Aqui, ó. Seria o mesmo que isso aqui, ó. Eu tenho a sombra... Pronto, achei que dá pra ver. Tá aí. Se eu somente levantar esse plano aqui, ó, a sombra ela tem que subir junto comigo. Vocês estão percebendo? É simplesmente isso. É muito fácil. E como é que sobe? Sobe de acordo com o plano. É só isso também. Então, se aqui o meu plano ele tem essa estrutura vertical, e precisamos fazer assim no início para que fique claro o entendimento, eu vou pegar qualquer linha vertical que tiver aqui e levantar ela. Então vamos lá. Essa linha A aqui é uma linha vertical. O plano que está aqui, ele passa por ela? Não. Então eu deixo aqui, mantém. Essa linha aqui também mantém? Mantém. Essa linha aqui mantém. Beleza. Essa outra linha daqui, D, a aresta dela é uma aresta vertical. O plano cortou ela, ó. Então, onde ele cortou ela, eu vou levantar uma paralela ao plano. Olha o plano aqui, o plano seria essa linha daqui, ó. Então, a paralela ao plano seria uma linha paralela a ela aqui, ó. Eu subo. Subi. Foi para qualquer lugar aí. Essa aresta aqui, a aresta C, ela também é uma aresta que é paralela. A parede corta ela? Sim, corta ela exatamente aqui, ó. Olha ela representada aqui, ó. Eu vou subir ela também. Olha aqui. Vou fazer aqui, ó. Onde, igual a essa aqui, uma paralela que é igual a essa aqui também. Fazer uma linha subindo e pronto. E essa outra aresta aqui, a aresta B. Ela chega, o plano chega nela? Não. Para antes, ele para aqui assim, ó, bem no canto aqui, ó. Então o que acontece, ó? A minha sombra, ela vai permanecer. Eu vou riscar, mas na verdade não deveria, porque a gente não vê, né? Mas toda a sombra aqui embaixo, ó, permanece. A sombra aqui embaixo ela permanece igual. Não muda nada. Aquela sombra que a gente achou inicialmente, ela permanece aqui. Aqui atrás também eu vou fazer assim, ó, só pra gente saber que tá por trás da figura. Mas ela permanece, ó. Todo isso aqui é sombra. Tudo isso aqui é sombra. Beleza. É a projeção do objeto. Esse ponto daqui, já que ele subiu, o que é que acontece? Ó? O feixe de luz ele mudou? Não. Ele continua no mesmo lugar. O que mudou foi a projeção dele, a profundidade dele no plano. Como ele subiu aqui, o que é que acontece? Ó? O D que estava aqui, ele vai estar aqui, ó. O posicionamento dele é esse aqui, do D. Essa é a continuação dessa aresta. O C é a mesma coisa. Onde é o C, ó? Ele não estava aqui atrás. Aqui, ó. Cadê? Aqui, aresta C. Não, C. Eu tinha colocado C no lugar errado, foi? B é de fora. Aqui, C é de dentro. Aqui, C. Meu Deus, tô doido. Aqui é C. Não, aqui. C. Isso, tô doido. Mas acertei. C tá aqui e tá vindo pra cá. O B tá aqui e o C tá aqui. O C ele é cortado, ele é impedido de continuar exatamente nesse ponto, onde é a linha da parede, nesse ponto. E aqui ele sobe. E ele vai parar onde? No mesmo feixe de luz, que é esse aqui. Então o que acontece? Quando eu ligar agora o D ao C, eu vou ter essa inclinação aqui atrás. Ó. Vou ter essa inclinação aqui atrás. E desse ponto para esse aqui, onde ele fechou, é a inclinação correta que eu tenho, que é a inclinação horizontal. Essa inclinação horizontal, estou fazendo aqui. Ó. A mesma coisa do lado de cá. Ó. A inclinação horizontal que teria aqui entre o C e o D, aquela entre o C e o D, ela está cortando aqui. Ó.
Aqui, ó, o A, do A até o D, tá vendo aqui, ó, do A até o D, é essa inclinação aqui, ó, do A até o D, não é do C até o D, do A até o D. O A até o D, ela não é aqui, ela chegou aqui, ela parou, ela vem para aqui agora, ó, que aqui é o D, marcado aqui em cima, aqui é o C, aqui é o D, então ele vem para cá, ó. A sombra subiu, simplesmente isso, ela só subiu. Então aqui, ó, a representação aqui em cima do restante desta peça daqui, ó, dessa aresta horizontal, seria isso aqui, ela sofre essa mudança de plano. E a outra, mesma coisa, essa aresta aqui de cima horizontal, ó, entre o B e o C, ela começa aqui no cantinho, ela começa aqui no B, ela vem um pouquinho só e já sobe direto para lá. E lá essas duas aqui, que é entre a C e a D, tá certinho. Então a sombra está aqui, ó. O restante da sombra seria exatamente isso aqui, ó. Ficou claro isso aí, galera? Eu espero que tenha ficado claro. Olha aí. Aqui é a parte de cima da sombra, que está na parede, né? Eu espero que tenha ficado claro. Eu não estou fazendo aqui a maneira correta como traçar a sombra aqui. Eu só quero entender a área que está sendo modificada, né? Com a projeção de sombra aqui. Então, eu vou deixar a aula assim, né? Eu espero que vocês tenham entendido essa daqui, esse exercício. Percebam que é mais prático fazer aqui, porque aqui você tem o domínio, né? Você tem o domínio de onde está a luz, de onde está a sombra, a origem dela no plano. Então, eu acredito que aqui com certeza se torna mais fácil o entendimento. Valeu, galera? Obrigado mais uma vez pela atenção aí. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Pode dizer se gostou, se não gostou. Eu quero ver se está ajudando a vocês. E se souber alguém que gosta de desenhar, divulga aí que eu agradeço, o canal agradece, porque a tendência é só crescer o canal, né? Valeu, galera. Um cheiro em todo mundo aí. Até o próximo exercício. Tchau, tchau.